Olá, seja bem-vindo à nossa terceira e última aula a respeito da visão do tempo pelos pensadores estoicos. Sei que você deve ter assistido a primeira, a segunda aula, se não assistiu, elas estão gravadas, assista, porque é fundamental, tem ali muito ensinamento, muita coisa boa a gente já discutiu, e hoje encerraremos com os últimos pensamentos que eu coletei dos estoicos sobre tempo e vida, que são, na verdade, sinônimos. Vamos aprofundar um pouco mais na visão que eles tinham a respeito do tempo e como aproveitá-lo da melhor maneira possível, como se lançar a vida com o maior proveito possível. Vamos lá? Hoje vamos começar com uma frase de Epíteto. Ele vai nos dizer o seguinte: não espere que tudo aconteça como você deseja, mas sim como tudo realmente deve acontecer. Então sua vida irá fluir bem. Ou seja, não espere que o futuro traga tudo, desenhe tudo o que você planejou. Eu quero que aconteça tal coisa, que venha tal coisa. Eu acho que isso é o melhor futuro possível. Se você acha que esse é o melhor futuro possível, você está se julgando sábio demais. Porque tem muitos fatores na vida a longo prazo que você não está vendo. Talvez você precise daqui a 10 anos de uma determinada virtude, que se você não passar por certas provas no ano que vem, você chegará lá e não saberá dar resposta a essa dificuldade. É uma dificuldade grande e importante da tua vida. Portanto, você não tem uma visão da sua vida a longo prazo, você não tem elementos para decidir o que será o seu próximo ano da melhor maneira possível. Você não vê de maneira panorâmica a sua vida. A natureza, Deus, como você preferir escolher, conforme as suas crenças, vê esse panorama de maneira mais ampla. Portanto, ela dará para você o que é melhor para você e não o que você deseja. Ela tem condições de tomar essa decisão e não nós. A vida é inteligente e traz a cada um aquilo que lhe corresponde. Como diz o imperador Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, uma natureza inteligente, complexa, cheia de detalhes, movida por todo um mecanismo altamente inteligente, com seus planetas, com seus sistemas, as suas galáxias, ela também vela pelos acontecimentos da vida de cada ser, de tal maneira que ele possa continuar ascendendo em direção à luz, porque esse é o propósito de toda a vida manifestada, de todo o universo, cada vez mais ir ascendendo em direção à luz. Então, o meu ano que vem não será o que eu desejo, será o que eu necessito. Lembre como é você dar um remédio para uma criança e ela precisa daquele remédio porque está numa infecção da garganta séria, mas ela não quer aquele remédio de jeito nenhum, é ruim, tem um péssimo sabor. Você vai dar o que para ela? Uma balinha porque ela gosta e deixar que ela tenha uma infecção mais séria ainda? Deixar que aquilo se agrave e coloque a vida dela em risco? Ou você vai dar para ela o remédio que é o que a cura, gostando ela ou não? Se você que é um pai em relação a uma criança pode ver isso com clareza, o que você imagina que esses pais que a gente tem, quer seja a natureza, quer seja Deus, pensam em relação a nós? Eles não vão dar o que os nossos desejos fúteis querem, eles vão dar aquilo que necessitamos para, aproveitando bem essas experiências, nos tornarmos melhores. E é fundamental que a gente tenha confiança suficiente na vida para saber que aquilo que está vindo para nós é o melhor que poderia acontecer para nos fazer crescer. Eu sempre falo com os meus alunos para que leiam um texto que eu acho muito engraçado, que é de Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala sobre o meu eu e os meus outros eus. Talvez alguns de vocês já conheçam. Basicamente, o resumo da história é o seguinte: ele se senta na mesa de um bar, sozinho, e começa a se lamentar. Ah, minha vida não foi do jeito que eu queria. Lá no começo, eu queria me dedicar ao futebol, queria ser um jogador de futebol, nunca consegui ser convocado para jogar em nada. Aí depois eu queria ter passado naquele emprego, queria ter trabalhado lá, não consegui passar, fui para outra coisa. Aí depois eu queria ter casado com a Berenice, não deu certo. Ah, minha vida poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo. Aí de repente, gente, senta na mesa dele, do lado dele, uma pessoa igualzinha a ele, com a mesma cara, só que mais abatido, mais envelhecido. Ele pergunta: quem é você? Eu sou você, se você tivesse se tornado jogador de futebol. Logo nos primeiros jogos teria recebido uma canelada, ou uma joelhada, teria desmontado o joelho, nunca mais jogou, ficou
totalmente sem proveito, jogado numa aposentadoria precoce, não faria nada da vida. Ele se assusta, daqui a pouco vem um outro, mais envelhecido e mais judiado ainda, mas com a mesma cara dele. Senta. Quem é você? Eu sou você se não tivesse levado aquela joelhada. Você iria para um campeonato e na decisão do campeonato você estaria no gol e perderia o gol. Todo mundo te odiaria, você não seria convocado para mais nada. Aí daqui a pouco senta um outro. Quem é você? Eu sou você se tivesse pego aquele gol e não sei o quê. Aí daqui a pouco vem um, eu sou você se tivesse passado naquele emprego. Quando eu entrasse, o chefe era super exigente, tirano, teria te tratado mal e você não teria se rebelado e sido demitido, com a carteira de trabalho suja. Aí o outro senta, eu sou você se tivesse aguentado aquele chefe tirano, ficaria traumatizado, cheio de medos, não conseguiria fazer mais nada na vida. E pá, daqui a pouco a mesa dele estava cheio de outros eus, iguaizinhos a ele, só que todos envelhecidos, todos maltratados, todos em péssimas condições. Aí ele chama o garçom e olha para aquilo e diz, olha só, garçom, nessa mesa aqui o melhor sou eu mesmo, né? Aí o garçom disse, é verdade, nessa mesa com certeza o melhor é o senhor. Quando ele olha, o garçom também era ele. Ele diz, opa, e quem é você? O garçom diz, eu sou você se tivesse casado com a Berenice, ó. Ou seja, a melhor coisa foi aquele que foi levado pelo que a vida queria e não aqueles caminhos que ele gostaria de ter trilhado. Quem se deu melhor foi aquele que teve a vida conduzida pela natureza e não pelos seus desejos pessoais. Essa história é muito engraçada, muito divertida, ela vai mostrando se tivesse dado certo os nossos desejos. Seria muito pior do que aquilo que vivemos agora, porque a vida sabe mais do que nós, a natureza sabe mais do que nós, Deus sabe mais do que nós. E, portanto, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Daí que o estoicismo tem essa postura de a gente se colocar diante da vida, aceitando tudo aquilo que deve acontecer e tomando da melhor maneira possível, tentando aprender e crescer a partir daqueles acontecimentos. Sejam agradáveis, sejam desagradáveis. Confiar na vida. Continuando, temos uma outra frase de Epíteto aqui, onde ele diz o seguinte: é por isso que os filósofos nos alertam para não ficarmos satisfeitos com o mero aprendizado, mas para adicionar a prática e depois o treinamento. Pois com o passar do tempo esquecemos o que aprendemos e acabamos fazendo o oposto e temos opiniões opostas do que deveríamos. Imaginem vocês se uma pessoa filmasse um dia teu inteirinho, saísse escondido ali com a câmera escondida e você não visse. Ele filmasse o teu dia inteirinho. Depois ele pegasse todas as atitudes, todas as decisões que você tomou naquele dia e tentasse descobrir em que você pensa a partir das coisas que você fez naquele dia. Então você deu uma fechada no motorista porque foi impaciente no trânsito. É justo você agredir o outro por interesses pessoais. Você conscientemente não concorda com essa frase. Mas na prática você vive essa frase. É justo agredir o outro por interesses pessoais. Aí você vai, na hora que você vai pegar o elevador, você abre a porta, não deixa o pessoal sair, se enfia lá dentro porque quer entrar depressa, não quer perder o elevador. É justo eu estar sempre indo na contramão do que deveria fazer quando eu me sinto apressado ou ansioso. Bom, você não acredita nisso. Você não acredita que uma pessoa possa ir na contramão da vida só porque ela está ansiosa, mas na prática você faz. Aí você está ali impaciente com o trabalho, irritado, aí um amigo te pede uma ajuda, você diz, não tenho tempo para isso, estou super ocupado. É justo não ser solidário com os demais quando eu estou aborrecido. Ou seja, você vai escrevendo leis, essa pessoa iria escrevendo leis a partir daquilo que você viveu. Isso aqui é o que você acredita. Por quê? Porque você na hora de viver, vive assim. Você vai dizer, não, eu não acredito nisso. Então por que eu vivo isso? Por que existe essa distância entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo? Por que eu acredito em coisas e ajo por outras? Por que existe esse distanciamento? Por que eu não vivo em conformidade com as minhas ideias? O que Epíteto está dizendo aqui é que nos deveríamos, cada ideia, como já falamos antes, colocar em prática, exercitá-la. Não só colocar em prática hoje, mas exercitá-la ao longo da vida. Porque se praticamos só hoje, daqui a um ano não lembramos de mais nada. Ir a cada vez mais acrescentando práticas à nossa vida e fazer todas ao mesmo tempo, acrescentando novos procedimentos, de tal maneira que se alguém visse a nossa vida, poderia ver exatamente as coisas em que a gente acredita.
Ou seja, se olhasse o nosso rastro pelo mundo, saberia exatamente quais são os nossos pensamentos. Percebam que coisa bela seria isso. Pelo meu rastro você vai me conhecer perfeitamente, enquanto que nós não fazemos isso. Entre aquilo que pensamos e o rastro que deixamos no mundo, existe uma distância muito grande. Você pensa que deixou um rastro de borboleta. Quando você olha para trás, é um rastro de elefante que saiu demolindo tudo pelo caminho. Tome consciência disso. Olhe para trás e veja quais são os rastros que você está deixando no mundo. Quando eu saio de um ambiente, ele fica como? Fica com bom astral, as pessoas animadas, bem, ou fica lá embaixo com todo mundo aborrecido, estressado? Quando eu faço um contato com alguém, converso com alguém no meio da rua, quando a gente se afasta, ele sai alegre, contente ou ele sai arrasado com tantas coisas ruins que eu contei para ele? Os lugares por onde eu vou passando ficam como? Ficam melhores ou piores do que estavam antes de eu passar? Assim você descobre o que você é. Não crie fantasias sobre aquilo que você é. Olhe o seu rastro. E isso é importante para que a gente possa mudar. Partir de onde estamos. São necessárias duas coisas para você chegar a algum lugar. Primeiro, saber onde você quer chegar e, em segundo, saber onde você está agora. Fundamental. Se eu quero ir à sua casa, a primeira coisa que eu faço é pegar o endereço, ou seja, eu sei onde eu quero chegar. Aí começo a me deslocar. Lá pelo meio do tempo, eu não tenho Waze, me perco no meio do caminho e ligo para você. Fulano, eu estou perdido. O que você precisa saber para me ajudar? Saber onde eu estou agora. Olha aí, vê qual é o nome da rua, vê se tem alguma loja comercial grande, me dá alguma indicação de onde você está, porque aí eu posso te ajudar a chegar aqui. Não é isso? A gente só se desloca sabendo de duas coisas, onde a gente quer chegar e onde a gente está agora. E isso é autoconhecimento, isso é fundamental. E esse autoconhecimento se dá olhando um pouco o nosso rastro. Por onde a gente passou, deixou como. Isso é a nossa vida até agora. É importante que a gente saiba ter autoconhecimento para saber de onde estamos partindo, para que possamos realmente nos deslocar num sentido de superação e de crescimento. Portanto, ele tem toda a razão nessa sua colocação. Uma outra frase de Marco Aurélio: faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando me dizem você vai morrer amanhã, o meu cuidado com o meu dia de hoje é incrível. As coisas são escolhidas segundo um critério maravilhoso. Então, no dia de hoje eu vou fazer o quê? Vou me reconciliar com aquela pessoa que eu briguei. Vou dizer a ela que eu me desculpo pelos erros que cometi e desculpo a ela os erros que ela cometeu comigo. Eu vou pegar e olhar tudo isso que eu tenho e ver se a minha família precisa de uma parte, se tudo eu vou deixar para eles ou se existe alguma caridade, alguma coisa que eu gostaria de deixar um pouco da minha vida ali também, administrando os meus recursos da maneira mais nobre possível. Eu olho e vejo o que eu deveria dizer a alguém. Eu não quero sair daqui sem dizer a tal pessoa isso que ela merece ouvir. Você foi importante na minha vida, você fez diferença, você me fez crescer, eu não posso sair daqui sem dizer. Você vai tornando o teu dia um dia perfeito, onde você faz todas as coisas necessárias. Parece que essa iminência da morte dá uma visão definitiva do que é importante na vida. A consciência nasce por contraste, não é isso? No contraste entre duas cores, você percebe as duas. Se existisse um mundo inteiro azul, você não perceberia o azul. Você percebe que ele acaba e começa o vermelho. Aí você percebe o azul e o vermelho. Pelo contraste você percebe. Se você percebe, por exemplo, uma nota musical que está tocando o tempo todo, você não vai ouvi-la, não vai percebê-la. Só vai percebê-la se ela parar e vier o silêncio, ou se ela parar e tocar outra nota musical. No contraste, você vai perceber ambas. Portanto, no contraste entre a vida e a morte, a gente descobre o que é válido na vida. Ele dava esse conselho para que a gente provoque esse contraste, como uma experiência da imaginação. Se fosse morrer amanhã, o que seria importante no dia de hoje? Aí você vai ter claro na sua vida o que é supérfluo e o que é importante. Aquelas coisas que são bobas, que você está dando um valor excepcional, diante da morte não valeriam absolutamente nada. Há outras coisas muito mais profundas que são importantes e eu me dedicaria a elas. Mas não vou fazer porque hoje não é o último dia. Faz de conta que é. E dê a cada dia esse toque definitivo de perfeição, de fazer o melhor que você pode fazer pela vida, como se fosse o último dia. Essa é uma dica de imaginação muito importante. Funciona muito bem.
com o frescor como se fosse o primeiro dia. Aquele frescor de alguém que está começando algo novo e começa com todo o entusiasmo, mas com o toque definitivo daquele que está vivendo como se fosse o último dia. Esse exercício de imaginação é fundamental. Então, gravem bem esse conselho de Marco Aurélio, é muito importante. Continuando, temos agora Marco Aurélio. Marco Aurélio vai nos dizer uma coisa bem parecida com isso que falamos antes. Não haja como se você tivesse 10.000 anos para jogar fora. A morte está ao seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. Beneficie, sirva a ideia do bem enquanto você vive e está em seu poder fazer alguma coisa. Não viva como se fosse viver 10.000 anos. A vida não tem essa amplitude. Se você fosse viver 10.000 anos, talvez não tivesse o direito de desperdiçar um dia como você desperdiça. Que dirá vivendo 90 anos? Não haja como se sua vida fosse infinita. Cada dia é uma oportunidade. A morte está sempre caminhando ao seu lado. Você não sabe quantas oportunidades ainda terá, quantas coisas surpreendentes acontecem com pessoas à nossa volta, que dão a elas uma expectativa muito mais curta do que elas imaginavam a princípio. Quantas surpresas podem acontecer aí no meio do caminho. Não haja como se você fosse viver para sempre. Isso te dá, mais uma vez, como ele falou do último dia, uma importância, um peso a cada dia. Toda reflexão que te ajudar a dar um peso e um valor ao dia que você está vivendo, é o momento presente, ela é positiva. O momento presente deve ser vivido da melhor maneira possível e isso é uma lei para os estoicos e para muitas outras escolas de filosofia ao longo do tempo. Então não pense, em nenhum momento pare para pensar que a minha vida vai ser infinita ou vai ser longa demais. Quando a gente tem 20 anos, às vezes a gente pensa assim, nossa, tem muito tempo para fazer as coisas, tem tempo demais, você pisca os olhos e está com 40. A vida é muito fugaz, sobretudo no nível de ignorância que temos. Ela se torna mais fugaz ainda, porque desperdiçamos muitas oportunidades. Se com o nível de ignorância que temos, além disso, somos desatentos para aprender, para sair da ignorância, estamos perdidos. Se estamos atentos, com 30 anos seremos menos ignorantes do que éramos aos 20. Portanto, de 30 a 40 anos, aproveitarei um pouco melhor. Se continuo sendo atento, aos 40 anos tenho mais condições, sou menos ignorante do que eu era aos 30. Portanto, dos 40 aos 50 viverei ainda melhor. Mas se não me concentro para dar o meu melhor nesse período de vida que está à minha frente, vou ficar arrastando a mesma ignorância por todos os meus dias e vivendo exatamente da mesma maneira. Pense sobre isso, reflita, para que a gente possa dar o justo valor a cada dia da nossa vida. Mais uma frase, também de Marco Aurélio, ele vai dizer: passe então por esse pequeno espaço de tempo em conformidade com a natureza. Termine sua jornada contente, assim como uma azeitona cai quando está madura, abençoando a natureza que a produziu e agradecendo a árvore na qual ela cresceu. Tem um poema de um poeta mexicano que eu gosto bastante, chamado Amado Nervo, que ele, em determinado momento, ao final do poema, ele diz o seguinte: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Eu imagino quando tudo isso terminar, a gente poder virar para a vida e dizer isso. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Por quê? Tudo que você me deu de experiências me ajudou. Tudo que eu te dei de obras ajudou você. Eu fiz a minha parte, você fez a sua. Estamos quites. Você também vai ter um termo algum dia. O meu é mais curto do que o seu. Mas somos dois seres que interagem. E nessa interação que foi a minha vida, eu dei o meu melhor para você, você deu o seu melhor para mim. Tive madrugadas maravilhosas que eu despertei e vi um céu cheio de estrelas. Tive pôr do sol que foram os espetáculos mais belos que um ser humano pode chegar a ver. Você me deu experiências profundas que me ensinaram o que é o amor, o que é a bondade, o que é a compaixão. Você não me deve nada, nem tampouco eu te devo. Estamos em paz. Se você tem medo da morte, comece a construir a sua morte em vida, para que você chegue a essa conclusão. Dentro desse pequeno espaço de tempo que nos cabe, estarmos andando sempre quites com a vida. De tal maneira que a gente possa recitar esse verso na hora que nos couber, entregar esse nosso corpo, passar dessa passagem para uma outra experiência que nós não sabemos qual é nem como será. Para que a gente possa, cada experiência da nossa vida, fazê-la da melhor maneira possível.
Conhece aquela pessoa que um dia trabalhou numa empresa por 2 anos ou 3 anos, mas quando ela passa para uma pessoa que foi colega de trabalho dela, naquele pequeno período, ele diz: poxa, a gente sempre lembra de você com saudade. Você era tão bom, fazia as coisas de uma maneira tão boa. Aí ele passa para um outro amigo que ele não via há muito tempo. Puxa, por que a gente não mora mais próximo? Você é um amigo impecável, sempre posso contar com você. Ou seja, qualquer experiência que ele teve na vida, por pequena que seja, foi ótima. Marcou positivamente as pessoas com quem ele conviveu. Isso é uma pessoa que está vivendo bem a vida. Qualquer trechozinho de vida que ele teve, as pessoas que estavam ali documentam a seu favor e dizem: foi muito bom estar com você. Isso é uma pessoa que está aproveitando muito bem a vida e chega ao final da vida quites com a vida. Nada me deves. Estamos em paz. Continuando, em último lugar, uma frase de Sêneca que diz o seguinte: nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem de parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Usar o tempo para quê? Parar no momento em que você está e passar um tempo com você mesmo, repassando a sua vida, como você tem vivido. Cada ano que passa eu tenho crescido alguma coisa, eu tenho colocado como meta crescer, sequer eu tenho colocado como meta crescer. Eu olho para os meus anos e digo: essa teimosia que eu tenho, daqui para o próximo ano novo eu vou estar melhorado. Talvez eu não tenha ganhado completamente, mas vou ter diminuído essa teimosia, essa impaciência, vou ter dominado isso, vou ter mais paciência com a vida, com o outro, com tudo. Quantas vezes eu tenho me colocado metas verdadeiras e quantas vezes eu as tenho atingido. Conversar com você mesmo, sentar e se reunir com a sua consciência para saber o que você fez da sua vida até agora. Se ela estivesse acabando agora a minha vida, ela teria sido válida? Conversar com a sua consciência a respeito de como você está administrando essa riqueza tão importante que é a sua vida. Conversar sobre os seus sonhos. Em algum momento eu tive sonhos. Sonhos de ser útil ao mundo, sonhos de fazer coisas grandiosas. Onde estão eles? Ficaram calados, abafados dentro de mim, porque eu não os deixei falar mais nada. Eu troquei os meus sonhos por uma sobrevivência segura e prazerosa. Nada mais do que isso. Eu achei que viver era só sobreviver, mais nada. Onde estão esses sonhos abafados? Será que quando eu sinto dor, quando eu sinto angústia, não são esses sonhos gritando dentro de mim? Querendo que eu ouça, querendo que eu os traga à tona, querendo ter uma chance de viver dentro da minha vida? Será que eu vou chegar ao final da minha vida tendo realizado alguma coisa de que eu me orgulhe? Da maneira como vivo até agora? Sabe o que é você discutir todas essas coisas com você mesmo? Estar sempre administrando como foi o meu dia de hoje. Como eu gastei as minhas energias, eu aproveitei bem todas as minhas oportunidades no dia de hoje? Porque um dia, se você fez errado, amanhã dá para reverter. Agora, muitos dias, às vezes é um prejuízo muito grande, são anos perdidos, porque eu não refleti dia a dia. Nós temos que ter esse momento de encontro conosco mesmo, esse voltar-se para dentro, esse momento de vida interior, porque é aí que vamos acertando a nossa vida na direção correta. Se não é aquele cidadão que você conhece como solitário. O que é o solitário? Ele está desacompanhado de si mesmo. Ele tem medo de virar para dentro e só encontrar angústia, insatisfação. Portanto, ele evita virar para dentro de todo jeito. Quando ele está sozinho, toda a vizinhança sabe, porque ele liga a televisão, ele liga o aparelho de som e vai para o telefone. Ele tem que ter apelos para puxá-lo para fora, porque ele tem medo de se virar para dentro e só encontrar vazio e angústia. Então, ele passa a vida inteira fugindo de si próprio. Quando eu dou aulas de administração do tempo para as pessoas, já aconteceu de determinados alunos me dizerem: olha, se eu organizar bem o meu tempo, professora, vai sobrar tempo. Se sobrar tempo, eu vou começar a conversar comigo mesmo e vai vir um monte de tristeza, um monte de angústia. Portanto, não pode sobrar tempo. Eu tenho que me ocupar para que eu não pare para pensar. Porque se eu parar para pensar, eu vou ficar angustiado. Olha que coisa terrível. Uma pessoa que tem medo de si própria tem que estar sempre virado para fora, porque se virar para dentro só vai encontrar vazio e angústia. Isso é terrível e isso é a real solidão. Se você pegar a grande São Paulo e uma cidadezinha de 10 mil habitantes, às vezes nessa cidadezinha existem menos solitários do que em São Paulo. Solidão não é ter ou não ter um monte de pessoas à sua volta.
Solidão é ter ou não ter vida dentro de você, uma consciência desperta que vai administrando a sua vida. Portanto, é fundamental, como dizia Sêneca, que a gente pare em algum momento, converse conosco mesmo e administre a nossa vida, corrija rumos, coloque um valor maior, chame a consciência para determinados momentos que estamos desperdiçando, para que a gente possa ir acertando o caminho. Não fique fazendo zigue-zague, para que possa cada vez mais ir acertando o caminho e realmente possa chegar ao nosso objetivo, ao nosso sonho, ao nosso propósito, ao nosso ideal humano. E é isso que eu teria a dizer para vocês nesse nosso mini curso. Eu tenho certeza que essas ideias que têm tanto peso, são tão bonitas, se forem bem refletidas, se você usar essas ideias para um momento de vida interior, elas têm muito para te dizer. Elas são muito importantes. Se você pegar cada uma dessas ideias e refletir sobre elas nos seus momentos de vida interior, você pode tirar daí muitas decisões boas para a vida. Pratique vida interior. Dê o seu melhor para cada dia da sua vida. Saiba administrar bem a sua vida para que ela não passe em vão. E essas reflexões são ferramentas para isso, de homens que souberam viver bem, viveram tão bem que hoje, quase 2000 anos depois da sua vida, eles continuam sendo excelentes conselheiros para nós. E isso é alguém que viveu bem. Passam-se séculos, passa-se mais de um milênio. E ainda assim, a vida deles serve de exemplo para aqueles que o seguem. Esses souberam viver. Que a gente possa não entrar para a história, que isso não é importante, mas que a gente possa ter uma vida que tenha valor, que agregue valor, que atenda alguma necessidade em nós mesmos, no próximo e no mundo. Eu desejo isso a vocês. Muito obrigada e um grande abraço.